E aí galera, aqui quem fala é o André e hoje vamos falar sobre roubo ou saques entre colônias. Sabemos que algumas colônias se transitam entre elas, né, que elas se cooperam entre si, trabalhando, entra numa colônia, sai, entre outras, sai, e assim elas se transitam entre elas e ajudam no desenvolvimento, né? E também temos o grande problema, e que eu acho que esse é o mais grave de todos, que nós meliponicultores não prestamos atenção, que é o saque, o roubo do enxame entre eles. Em vez de ser uma cooperação, acaba sendo um roubo, tá? E a gente fica muito atrás de é a abelha limão que saqueia, é a abelha não sei o que, e o enxame tá fraco, o enxame tá defiando, o enxame é ruim, e a gente acaba não prestando atenção nisso, e o enxame acaba realmente defiando e morrendo sem alimento. Aqui no meliponário, se vocês verem aqui, ó, no meliponário aqui, eu tenho um caso que está acontecendo de abelha Amanda-saia, tá? Eu tenho dois enxames muito fortes, eu tinha dois enxames bem fortes, as duas genéticas de abelha Amanda-saia MQQ, aquela chocolate. Os dois enxames vieram em épocas diferentes, ó. Esse enxame aqui e esse enxame aqui, eles vieram em épocas diferentes, tá? Lá do meu amigo Maurício, de Santa Catarina, do meliponário Plicker. E o que aconteceu? Os enxames se desenvolveram normal, tá? Muita postura, os dois enxames muito fortes. Esse enxame aqui é um enxame espetacular, já dá para dividir se eu quiser. E esse enxame aqui eu tava com dois módulos, o ninho e o sobreninho. Só que eu comecei a perceber que eles começaram a isolar o ninho, fechar o ninho, trancar o ninho, e eu não sabia o que estava acontecendo. Como estava entrando muito perto do inverno, eu percebi que estava entrando perto do inverno. Eu falei, bom, elas estão isolando o sobreninho e para o inverno. Aí, começando o verão, vamos analisar como é que elas estão se comportando. E eu deixei elas, foram trabalhando, eu comecei a acompanhar, não abria mais elas, mas eu comecei a acompanhar elas porque elas entravam aqui, ó, bastante com pólen, néctar normal, trabalhando perfeito, bastante campeira. Eu falei, não, tranquilo, o enxame tá forte. Eu até cheguei a alimentar elas um tempo, para começar o inverno, coloquei alguns bombons de pólen e as abelhas trabalhando aparentemente perfeito. Chegou o verão, eu falei assim, vamos fazer uma revisãozinha, tá? Eu vou deixar no card em cima aí a revisão. Vamos fazer uma revisão para as abelhas, porque tá chegando as divisões, a gente precisa saber como é que tá as abelhas. Tranquilo. Comecei a fazer as revisões e eu percebi que essa abelha não tinha quase posturas. As posturas estavam praticamente zero, não tinha alimento, os alimentos muito pouco, não conseguia achar a rainha. Eu falei, eu perdi o enxame. Até no card que eu vou deixar no final do vídeo aí, se vocês prestar atenção, o enxame estava praticamente sumiu. Eu achei que tinha perdido o enxame. Aí o que eu fiz? Eu peguei essa abelha aqui, arranquei um disco dela e coloquei na de baixo, porque as duas são MQQ chocolate, tá? As duas são MQQ chocolate. Eu falei, vou fazer um reforço de disco. Fiz o reforço de disco, comecei a alimentar elas, tal, bombom de pólen, e o enxame começou a trabalhar normal, e tá, eu falei, bacana, consegui recuperar o enxame. E aí um certo dia eu falei assim, vou abrir para ver como é que tá o desenvolvimento das abelhas. Infelizmente não tinha nada de postura,
nada. Eu consegui achar a rainha tava bonita, uma rainha vistosa. Eu falei, puta, não acredito que tá desse jeito de novo, se enxame. Aí que eu fiz? Mais 2 bombons de pólen, alimentação 2 vezes por dia, elas puxando todo o alimento. Eu falei, caramba, né? Fizeram 2 potes de mel, 3 potes de mel. Eu falei, caramba, as abelhas estão se recuperando bem, né? E aí, foi desenvolvendo o enxame. E quando eu voltei um dia aqui na minha mãe, para analisar como é que estava esse enxame, sem nada. Elas continuavam puxando o xarope, continuava puxando e os potes de mel sumiu. Tipo, desapareceu. Como assim? E pau. Entrando com pólen, um enxame perfeito, bastante campeira. Eu falei, não é possível, né? Não é possível. E comecei a olhar. Aí eu comecei a trocar ideia com o Eldecir, que é o meu mestre aí, né? O cara que me ajuda demais aí, que me ajuda desde o começo da meliponicultura. Eu falei, cara, não tá certo. E eu vim aqui no final de semana e fiquei olhando. E descobri que elas estavam sendo saqueadas pelas manda-saias de cima. Mas muita abelha. Muita. Então, assim, é uma coisa que a gente acha que é só de saques de abelha limão ou de outras abelhas, mas o saque entre elas acontece muito forte. E eu abri de novo e falei, meu, não é possível. E, galera, tava acontecendo. Elas saíam daqui e ia pra cima. Saia daqui e ia pra cima. E sempre saindo da caixa menor pra cima. Eu falei, não é possível que elas conseguem fazer isso. E realmente consegue. E é uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta no meliponário, que pode ter muito saque de abelha da mesma espécie. Então você está achando aí que o enxame está definhando porque não é uma boa genética, o enxame definhando porque teve um ataque de abelha limão e você não viu o ataque. Mas não, galera, aqui eu tive, acabou de entrar uma abelha ali agora com pólen, e elas continuam tendo o ataque da abelha manda-saia de cima, que é uma manda-saia chocolate, que veio em épocas diferentes. Sim, veio do mesmo meliponário, isso sim, mas veio em épocas diferentes, dias diferentes, até meses diferentes. Essa abelha de cima aqui é de 2018, se eu não me engano, é de baixo de 2019. São abelhas completamente diferentes e o saque acontece. Então, assim, galera, o que eu falo para vocês é ficar atento demais aí na questão dos saques, porque os outros enxames se aproveitam. E engraçado que não tem briga, não tem nada, elas entram normal, como se fosse uma abelha normal trabalhando. Não sei se é porque é uma divisão lá do Maurício e elas se reconheceram o cheiro, um cheiro antigo. Não dá para se entender ainda como é que a gente pode interpretar isso, mas elas conseguem entrar, conseguem saquear e levar todo o néctar e até o pólen. Nada, elas não deixaram nada na colmeia, nada. Simplesmente é um saque, como se fosse uma abelha de saque de abelha limão, de roubar, bagunçar tudo e sumir. Não tinha disco, não tinha nada. E eu conversei muito com o Eldecir e aí eu falei, Eldecir, o que eu faço? A gente cogitou de levar essa abelha aqui para longe, mas eu vou fazer o seguinte, a gente teve uma ideia de levar de cima, porque se ela está saqueando essa aqui, ela vai tentar saquear as outras. Se bem que as outras abelhas minhas aqui são muito fortes, são enxames com 2 ninhos sobre ninho lotado, e
eu creio que elas não vão conseguir fácil pegar o enxame assim e entrar. Mas fica a dica para todos aí. Eu vou mostrar ali agora para vocês como é que tá esse enxame hoje. E ele tava todo cheio de mel, elas já estão saqueando de novo a abelha. Eu vou pegar esse enxame aqui e vou levar ele embora. Só vou virar a câmera aqui para vocês e vocês acompanhem aí, galera. Só um minutinho. Voltei aí, galera. Então, ó, esse aqui é o enxame que está sendo saqueado, tá? Ó. Esse é o enxame sendo saqueado e esse é o enxame que está saqueando. Conforme eu falei para vocês, são duas manda-saia chocolate, tá? As duas veio com muita abelha, muito forte. Veio sim do mesmo meliponário, que pode ser que tenha a ver essa questão da genética, do cheiro e da divisão. E esse enxame aqui é o enxame que está sendo roubado. Ó. Ó, os potes ali estavam cheios. Os potes estavam cheios, já estão vazios, estavam fechados. Eu estava alimentando muito elas e assim tá desaparecendo o alimento. Simplesmente desaparece. O que eu tô fazendo aqui? Eu vou deixar essa abelha aqui, porque como eu venho todo dia na minha mãe, eu consigo cuidar dela, eu consigo dar uma atenção maior para elas. E essa aqui, que é um enxame mais forte, o meu pai consegue também monitorar ela mais tranquilo e mais de boa. Então, galera, isso aí é uma dica, tá? Prestar atenção no trabalho do seu enxame. E o mais engraçado que quando eu alimentava essas daqui, isso aqui, parece que era automático. Já tinha umas abelhas que vinham para cá. Tem umas abelhas, ó. Daqui a pouco elas começam a descer para essa e vice-versa. Tipo, sobe dessa para essa, roubando todos os alimentos que elas têm. Ó, esse aqui é um enxame, conforme eu falei para vocês, eles trabalharam normal. É um enxame que trabalhou normal, muito pólen, muito néctar, as abelhas trabalhando certinho. Eu fiz o reforço de disco dessa abelha para essa, tá? Porque realmente elas não estavam fazendo postura, tava um enxame simplesmente perdido e aconteceu esse saque. Esse enxame saqueando esse. Então, galera, deixa eu virar aqui para vocês. Fica essa dica aí, tá? Prestar atenção nos enxames seus. Isso também ocorre em outras abelhas, outras espécies, que está saqueando outra. Aqui no meliponário só aconteceu com as manda-saias. As uruçu não saquearam. As manda-saias sim. Os enxames fortes, eu não vi elas tentando entrar em enxame forte, só enxame fracos, que no caso era uma divisão recente, mas era uma divisão já forte e estabelecida. Então fica a dica aí, galera, para poder prestar atenção nessas questões, que não o inimigo aí pode estar dentro do seu meliponário e não vindo de fora. Pode ser um enxame seu mesmo que está saqueando e roubando as suas abelhas. Beleza, galera? Se inscreva aí no canal, deixa aquele like, compartilhe com seus amigos aí. Grande abraço a todos e fui!